Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja grandemente em seu coração, dentro da sua casa, aos que estão presentes aqui, aos que acompanham também de casa, que não podem estar ainda. A graça de Deus, ela nos chama para sermos diferentes. E durante esse mês de junho, como nós vimos a sequência de pregações, mês de julho, a sequência de pregações dentro e fora dos muros. Relembrando um pouquinho o que nós vimos já, nós vimos primeiro uma comunidade que atrai, a comunidade que se preocupa com o ensino da palavra, para que os novos convertidos pudessem entender sobre a fé e ajudarem mutuamente. Porque qual é a razão de ser de uma comunidade evangélica? A gente já via desde os primórdios, existia toda essa preocupação. Jesus, ele subiu aos céus, ele fez o que tinha que ser feito, foi crucificado, morreu, pagou por nossos pecados, ressuscitou e foi ao céu. Mas ele disse que voltaria um dia, e ele deixou uma missão para os seus discípulos, dos quais também de gerações em gerações, começou com aqueles 12 e chega até nós hoje. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós somos instruídos a sermos discípulos de Jesus, a fazermos discípulos, para o reino dos céus. É como que você recebesse algo precioso, e de fato é precioso, a salvação, e você não guardasse só para você, mas que você pudesse transmitir a outras pessoas. Essa é a razão de ser. É uma comunidade então que atrai para que as pessoas possam ser envolvidas dentro dessas questões. Conhecer, por que eu preciso de ter uma salvação? Por que eu preciso de um Salvador? Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que não precisam de um Salvador. E nós precisamos de fato, porque um dia a palavra de Deus fala que um dia haverá o dia do juízo, o dia do julgamento. E nós temos um advogado que está sempre advogando em nosso favor, aliás, já se entregou por completo em nosso favor, para nos defender da condenação. Nós sabemos que no mundo, nos julgamentos humanos, ou o sujeito ele é absolvido, ou ele é condenado. Também no reino dos céus haverá um dia essa situação. Haverão aqueles que serão absolvidos e aqueles que serão condenados. Mas não é vontade de Deus que nenhuma pessoa seja condenada. Por isso Jesus veio e pagou o preço. Mas a liberdade de escolha cabe a cada um de nós. Nós vimos também que esses irmãos, mais adiante, eles era uma comunidade que ia além, que vai além. Eles foram além da sua comunidade local em meio a muitas perseguições, que foi o segundo tema. Uma comunidade que vai além. E em meio às perseguições, a mão de Deus era com eles, eles estavam sempre juntos, e isso eles iam crescendo cada vez mais, apesar das perseguições, eles cresciam. E uma comunidade missional, o último culto, só para a gente relembrar, como os irmãos viviam a missão de Deus em sua época, como eles eram vistos pelos demais. Foi feita a pergunta aqui, como nós somos vistos aqui em Três Lagoas como igreja luterana? Como nós somos conhecidos? Muitas pessoas conhecem, ou de repente nunca ouviram falar. Qual é o exemplo que nós temos dado como igreja neste local, nessa cidade? Os irmãos da comunidade, aqui se refere, fala da comunidade missional, é a comunidade de Antioquia. E eles não se limitaram apenas a pregar para os judeus, eles iam aos gentios também, as pessoas que não eram judeus, pregavam, eles eram ousados. Por que eles tinham essa ousadia? Porque a mão do Senhor era com eles, porque eles eram uma comunidade que orava. E eles não tinham toda a tecnologia que nós temos hoje, Hoje você pode enviar via WhatsApp ou Twitter, ou quais são os outros meios aí que você pode usar para poder falar com uma pessoa. De repente está sendo transmitido
E muitas pessoas estão vendo nesse momento uma mensagem, estão vendo os louvores, estão assistindo o culto da sua própria casa, estão tendo a oportunidade de ouvir com toda a liberdade, né, ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo era muito mais complicado, porque havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Havia aquela questão de que, como vocês começam a pregar sobre esse Jesus, vocês dizem que ele é um rei, se o único rei que nós conhecemos é César. Então César era a autoridade maior naquela época, e era considerado como um rei. Então eles achavam que ele poderia vir e tirar o César do poder e tomar o poder, mas não é esse. Jesus não veio para fundar um reino aqui nesse mundo cheio de imperfeições. O reino de Deus, ele é perfeito, ele é eterno, e ele chama a cada um de nós, de todas as gerações, pessoas das gerações que passaram, os que foram contemporâneos de Jesus, os anteriores a Jesus, porque eles esperavam, Isaías, por exemplo, uns 750 anos antes, já profetizava sobre a vinda do Messias de Jesus, que a virgem conceberia e dará luz ao Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus nasceu, e Jesus veio, e Jesus pagou o preço pelo nosso resgate. Nós estávamos condenados, você, não teria razão de nós, se não houvesse uma esperança, se o Evangelho não fosse pregado para que nós pudéssemos nos posicionar diante de todas as ofertas que são oferecidas nesse mundo. Hoje são oferecidas muitas coisas. Acho que a princípio, essa questão da introdução que a Daline trouxe desse livro que ela está lendo, muito interessante, porque ou nós somos pessoas de fato que são comprometidas com aquilo, com a mensagem da cruz de Jesus, e nos mantemos firmes, ou nós deixamos de mão, abandonamos tudo. Porque Jesus, a própria palavra diz que visto que é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso está em Apocalipse. Visto que não é quente e nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou você é, ou você não é. E nós somos chamados nesse tempo a nos posicionarmos. Nós não podemos ser aquelas pessoas que são levadas pelo vento. Agora está na moda seguir dessa forma ou agir dessa forma. Porque talvez muitas igrejas, nós estamos num mundo onde existe variedades de comunidades, né? E nós vemos que talvez as formas que se usa para que as pessoas possam vir para essas comunidades são formas ultrapassadas e que não levam em consideração qual é a mensagem. Nós nunca podemos perder aquilo que a palavra de Deus nos norteia a fazer. Você nunca pode se desviar, e é por isso que a igreja do Senhor foi plantada neste lugar, nessa cidade. Por isso que a igreja, falando da nossa comunidade, ela existe aqui para semear a palavra de Deus, nada além disso. Se vocês ouvirem, talvez daqui de cima desse púlpito, tanto pela pastora ou qualquer outro líder que tem a oportunidade aqui de pregar, que não seja baseado na palavra de Deus, levanta a mão e já pode dar uma bronca. Por quê? Mas por quê? E por que vocês podem ter essa oportunidade? Porque hoje nós vamos falar de uma comunidade comprometida, uma comunidade que nós lemos lá no livro de Atos, se você quiser acompanhar, Atos 17, são 2 versículos, né? Do 10 ao 12, é uma comunidade. Esses irmãos, eu sempre gostei de ouvir a respeito desses irmãos, dessa comunidade, a comunidade de Bereia. Eu passo a ler. Versículo 10: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Era costume, aqui para a gente entender um pouco o contexto, eles haviam saído de Tessalônica, que ficava mais ou menos uns 80, 90 quilômetros de Bereia. Eles foram mandados à noite, porque surgiu houve um grande alvoroço ali de alguns judeus desobedientes que começaram a falar que eles estavam fazendo
arruaça, que eles estavam pregando sobre um novo rei, um tal de Jesus aí, que o único rei que eles conheciam era César. E aí tiveram que sair às pressas da cidade, foram enviados à noite para Bereia, 90 quilômetros, 80, 90 quilômetros, né? Não sei qual foi o meio que eles usaram de transporte, mas era muito comum naquele tempo as pessoas andarem a pé ou irem sobre um jumentinho, ou sobre um camelo, sei lá, ou a cavalo. Mas mesmo assim, andar 80 quilômetros no lombo de um cavalo ou de um camelo deve demorar bastante, né? Eu sei que eles chegaram nessa cidade chamada Bereia, distante 80 quilômetros de Tessalônica, porque em Tessalônica eles não foram muito bem recebidos. Aí a gente já percebe essa questão da perseguição. Nem sempre você vai ser bem-vindo quando você for anunciar a palavra de Deus, mas Deus te dá ousadia, Deus te dá sabedoria e poder para você anunciar. Você não tem a obrigação de converter a pessoa, porque quem faz isso, quem é? O Espírito Santo. E quando você convida o Espírito Santo para vir na sua vida, para estar com você, você apenas vai ter a oportunidade e vamos dizer assim, a oportunidade maravilhosa que Deus te dá de poder falar do amor de Deus para uma pessoa. Mas nós, como seres humanos, nós queremos ter o resultado imediato. Você quer pregar para uma pessoa, falar do amor de Jesus, já quer que ela prontamente aceite. Pode acontecer que algumas pessoas vão aceitar prontamente, porque ela está no momento de desespero e ela precisa então de uma palavra que venha confortar o seu coração, de algo que venha aliviar a sua dor, de algo que venha trazer esperança para ela. Mas pode acontecer de você também, a pessoa chegar em você e falar assim: olha, eu não quero saber desse negócio, as igrejas são tudo assim. Eles têm às vezes uma péssima visão das igrejas ou dos crentes, e há razões para isso, mas nós temos que nos basear naquilo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. Então Paulo e Silas chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Era costume eles chegar em uma cidade, se ambientarem e já irem procurar uma sinagoga onde eles poderiam então estar anunciando. É como se você chegasse em uma outra cidade, tivesse uma igreja luterana lá, você já se dirigia a essa comunidade, se identificava como alguém da igreja luterana, da mesma comunidade, e falava: eu tenho aqui uma palavra para vocês, ok? Então eles fizeram isso. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas eram de fato assim. De repente ouve-se muito, e aqui não é uma crítica, mas nós não podemos ficar calados diante de muitas coisas que são apresentadas hoje, vamos assim por dizer, por igrejas. Você ouve cada absurdo que dói os ouvidos, e é por isso que nós temos que ser criteriosos como os irmãos bereanos em examinar as escrituras, porque uma interpretação errada pode pôr a perder uma vida ou uma comunidade, ou colocar muitas pessoas na perdição. E ai daquele ou daquela pessoa que é chamada, é incumbida de transmitir a palavra de Deus, se não transmitir com zelo e com verdade, porque Deus vai cobrar. Então nós temos que nos basear na palavra de Deus, nada além disso. A palavra de Deus, ela por si só se explica, ela manda o recado claro de Deus. Existem situações em que as pessoas são obrigadas a barganhar com Deus. Faça isso, dê isso, faça isso, e Deus então vai te dar isso. Muitas vezes as pessoas são motivadas a fazerem algo para Deus, mas querendo receber algo em troca. A sua graça, a palavra de Deus diz: a sua graça me basta. E Deus não deixa os seus passar necessidade, nunca. O salmista mesmo fala: já fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade de pão, nem a sua descendência. Deus não deixa. E isso é uma questão de fé, é uma questão de você se colocar como uma pessoa que acredita naquilo que está sendo anunciado. Mas aí você vai lá e confere, faz que nem os irmãos de Bereia, porque de repente o cara está pregando uma heresia ali e todo mundo está dizendo glória, 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 e não sabe o que é.
Tem até uma historinha de um irmão, assim, que ele disse que Jesus era músico. Olha só, eu não sei de onde ele tirou isso. E ele estava dizendo assim que uma certa cidade vinha saindo um cortejo, e na verdade era um cortejo fúnebre. E aí ele disse assim: então Jesus, aproximando, tocou o esquife, se referindo como o esquife fosse um instrumento musical. E não é nada disso. Falta o que? O conhecimento. Jesus não era músico, nada. Jesus tocou o esquife, ou seja, tocou na pessoa que estava morta, ou no lugar onde ela estava sendo conduzida. Então há interpretações errôneas, e muitas pessoas estão dizendo glória para isso, ou glória, é isso, né? E não sabe, por isso que tem que examinar. Alguém citou uma vez também assim: olha, na Bíblia está escrito que não existe Deus. O contexto que está escrito, existe uma palavra mesmo no Antigo Testamento que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele pega isso então e começa dali formar as suas ideias, e muita gente vai seguindo, destruindo completamente aquilo que é a virtude da palavra de Deus. Por isso que é importante você estudar. A Igreja Luterana, desde que eu estou nessa comunidade há quase 30 anos, uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é que eu sempre fui instruído a aprender sobre a palavra de Deus. É conhecida como a igreja da palavra, da instrução. Recebi muita instrução. E todos que trabalham, que aqui estão congregando, de certa forma, nós temos os nossos grupos de célula, as pessoas são treinadas, os líderes são treinados, os discípulos são instruídos para que também vão e façam outros discípulos. E é assim que a igreja, mais ou menos a igreja do Senhor, crescia naquele tempo. É você receber algo maravilhoso e não guardar para você, mas transmitir para outro, transmitir, às vezes dentro da sua própria casa. Tem pessoas na sua casa que ainda não tomaram a decisão por Jesus, que ainda estão no mundo da ilusão, achando que não precisa eu vou me importar com isso depois, ou não quero saber. Só que a palavra de Deus, Jesus disse: olha, um dia eu vou voltar para buscar os meus, para que onde eu esteja, estejais vós também. Porque um dia vai haver um julgamento, vai haver um juízo, e Deus quer que nós possamos estar com Ele. Não foi em vão. Aquele que rejeita a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é como se ele estivesse cuspindo na cruz de Cristo, rejeitando. Não, eu não preciso disso. E nesse mundo que nós vivemos, vamos ser realistas. Existem muitas coisas que estão tentando afastar as pessoas do caminho correto. É por isso que a igreja do Senhor deve ser diferente, ela deve fazer a diferença onde ela está. Você deve fazer a diferença onde você está. Você é um discípulo onde você está. Você é uma discípula onde você está. Aqui nesse texto diz que eles receberam a palavra e examinavam para ver se de fato era assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Até a classe mais abastada daquele povo, as mulheres nobres, as mulheres ricas, de uma linhagem bastante rica, boa de situação, elas ouviram essa mensagem, algo novo, uma mensagem de esperança. Então elas também se converteram, e não poucos varões, não poucos homens, diz, um grande número de pessoas foi agregada, porque onde Deus está no comando, com certeza as coisas fluem positivamente. Todo plano que Deus está, nós podemos fazer plano, mas nós nunca podemos falar que nós vamos ter êxito, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você pode fazer, você pode ter as condições financeiras, você idealiza na sua cabeça: eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar isso, mas se você não colocar Deus, se Deus não der a resposta final, você não vai ter êxito. Nós podemos inventar um monte de coisa para atrair um monte de pessoas aqui para dentro, mas se nós não tivermos a essência da palavra de Deus, se nós não formos comprometidos com a palavra, com o ensino da verdade, de nada vai adiantar.
só vai vir pessoas como se fosse um clube. E a igreja de Deus, ela não é um clube, é um lugar onde as pessoas vêm para receber a mensagem de salvação, a mensagem que Jesus deixou para nós na sua morte na cruz, para nos resgatar, para nos levar para a eternidade com Ele. Não pense você que isso não vai acontecer não, porque vai acontecer. Jesus um dia vai voltar, não sabemos quando, mas Ele diz: estejais preparados. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria sempre atento, mas ele não sabe. O ladrão não fala: ó, essa noite eu vou lá na sua casa assaltar, eu vou lá roubar, viu? Ele não fala. Assim também, Jesus voltará a hora que menos as pessoas esperarem. E aí, naquele dia, vai ter um monte de mimimi, né? Uma choradeira terrível. Ah, Senhor, mas uma vez eu ajudei eu fiz boas ações, Senhor. Olha, eu me lembro que eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. Eu me senti muito bem. Isso aí. E Jesus vai dizer: e daí? Isso aí é obrigação tua. Se você vê uma senhora tentando atravessar a rua, você vai querer barganhar com Deus? Olha aí, ó Deus, ó, marca na minha agenda aí que eu estou ajudando a senhora a atravessar a rua aqui, ó. Marca aí. Não tem que barganhar. Se você vê uma pessoa, se você está no... o reino de Deus é feito de pessoas que têm um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Ser honesto, ser justo, é obrigação de todos nós, como cristãos, de poder fazer o que é correto, agir de forma correta. Ou nós somos crentes apenas como estamos aqui no templo? Aí você está no ônibus lá, né, sentadão, tranquilão assim, vem uma senhorinha lá assim, e você finge que nem vê, fica tranquilão assim, se vira a cara assim, você pensando: eu tenho que ceder meu lugar para essa senhora aí. E aquela mulher grávida vem, aquela barriga assim enorme assim, para bem perto de você assim, né, tipo, você não vai ser cavalheiro, né? E você fica lá: não, a sua atitude é por favor, né, ceda o lugar para a pessoa. Generosidade. Ah, isso tem ponto no céu? Eu creio que não, mas você agir com atitude boa é obrigação de cada um. Ser honesto é obrigação de todos nós. Usar de gentileza é obrigação. Não vai pensando você que porque você é bonzinho você vai para o céu. Se você não tiver baseado naquilo que a Escritura fala, baseado na entrega sua vida para Jesus e fazendo as coisas corretas e permanecendo. Porque só uma vez eu fui no culto, até estava legal os louvores lá, estava bom, eu fui no culto uma vez, mas e daí? Jesus vai perguntar: e daí? Daí que você foi no culto? Mas uma vez eu fiz parte da juventude, quando era jovem, faz tempo, mas fiz. E aí? E daí? Você permaneceu? Você só vai pegar o ônibus ou vai embarcar no barco se você estiver no ponto, querido. Se você não tiver... Nós estava falando com o César agora, a pessoa... Se Jesus... Posso falar? Se Jesus voltasse com a hora marcada... Brincadeira, hein? Jesus falou assim: olha, tal dia eu vou estar lá assim às 7 horas, hein? Estejam todos lá, eu vou passar com meu ônibus lá e vou levar todo mundo. Talvez alguns poucos que, né, iriam estar lá assim pontualmente, mas outros de repente ia chegar: cadê o ônibus de Jesus já passou? Você já passou, mas perdi. Ainda bem que não é assim, né? Jesus, ele fala: fiquem prontos, sejam prontos, estejam preparados. Está passando dificuldade? Eu sei que todo mundo está passando dificuldade. Você de repente está passando dificuldade. Se tem alguém na sua família que está passando dificuldade, está doente, ou de repente tem alguém na sua família que perdeu um ente querido com essa pandemia. O isolamento social está difícil, o negócio está complicado, mas isso vai passar. Deus está cuidando, porque Deus está no controle de tudo. E essa pandemia? Então talvez muitos vão dizer: mas se Deus é bom, por que está acontecendo essas coisas? Não é culpa de Deus. Deus é Deus. Muitos querem atribuir a culpa a Deus, e não é culpa de Deus. Deus, ele está com a sua mão estendida, os seus braços abertos para nos abraçar, para nos receber. E a receptividade em Bereia é bem diferente porque os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica, como já disse antes. E esse fato é notório porque revela o comprometimento dessa comunidade com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Nós já vimos inúmeras pregações
que os valores do reino são muitos, e nós temos que aprender a cada dia os valores do reino. Nós não podemos ser levados como se fosse uma pluma de um lado para o outro. Aqui tá bom, a moda agora é essa, eu vou por aqui. Não, você tem que firmar os seus pés em um lugar e permanecer. Às vezes as pessoas me perguntam: quanto tempo você está no seu trabalho? Você trabalha na empresa que você... Eu falo assim: eu estou há 25 anos trabalhando. Nossa, tudo isso! Eu já passei por uns 15 empregos. Como se isso fosse a glória. Se eu estou lá há 25 anos, é porque, pela misericórdia de Deus, e é porque eu procuro me dar bem com os meus patrões, com os meus companheiros de trabalho. Não vou me vangloriar, não, já passei por 15 empregos. Não, eu não aguento ficar mais do que 5 anos no emprego. Muda essa mentalidade, meu querido. Pensa de forma diferente. Eu estava naquela igreja, eu saí porque os irmãos não conversavam comigo, às vezes não sorriam para mim. Mas você foi ao encontro do irmão, você sorriu para o irmão, você estendeu a mão para o irmão, agora não pode abraçar, mas no tempo podia, você abraçou o irmão. Você fala: mas o irmão está sempre de cara amarrada. Mas de repente dá o primeiro passo. Quando voltar, fica a dica então, quando voltar, com a graça de Deus, passar essa questão da pandemia, faça a diferença. Você quer que o irmão te abrace? Vai e abraça o irmão. Depois que passar, tá ok? Depois tiver todo mundo seguro, amém? Passa, vai, abraça, conversa, puxa assunto lá, legal, né? Faz que nem o Paulinho também, né? Se gosta de repente jogar videogame, convida para uma partida, né, Paulinho? É isso aí, ó, coisa legal. O pessoal que gosta de churrasco, convida para um churrasco, tranquilo, aí, ó, que maravilha. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos, os valores do reino, eles são inúmeros, nós temos que aprender a ser gentil, ter gentileza com as pessoas, ajudar, né? Sempre que souber que tem alguém passando alguma necessidade, fala: puxa, eu gostaria de ajudar. Mas você não precisa ter uma grande coisa, quando eu tiver condições eu ajudo. De repente você nunca vai ajudar, porque a gente nem sempre tem condição, mas o que você tem, você pode fazer. Você pode se comprometer com alguma coisa. Tem um texto do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra, comprometimento. Quando você conhece a palavra, você tem que ter o comprometimento. Quando a gente faz a profissão de fé aqui na igreja, todos falam assim: olha, eu quero fazer parte dessa comunidade e me comprometo a ajudar com os meus dons e com todo aquele discurso você faz, é maravilhoso, as pessoas vêm e tiram fotos, né, suas, né? Que maravilha, coisa linda, né? Aí depois você vai embora e se esquece. Aí eu preciso do voluntário para ajudar. Você, rapaz, falando sério? Nossa, né? Então, nós temos que ter esse comprometimento, conhecer e se comprometer. Eu me comprometo a ajudar com meus dons, com aquilo que eu sei fazer. Eu não sei fazer muito, mas o que eu sei eu vou ajudar. Se comprometer. De repente tem pessoas que têm habilidades manuais, de repente pode, né, ajudar a pintar. De repente tem pessoas que têm habilidades culinárias, pode ajudar na cozinha quando tiver algum evento. Olha só que maravilha, né? Tem pessoas que têm facilidade de arrecadar. Aliás, queremos agradecer as pessoas que participaram também da parada solidária. Olha só que coisa linda. Deus, né, você veio e trouxe aquilo que, né, você podia trazer para ajudar, para abençoar outras pessoas. Quando você participa da montagem de uma cesta básica, você saiba que você está ajudando uma família que está passando necessidade. Eu vou contar, isso vai acrescentar meio ponto para mim no céu? Não. Generosidade é algo que engrandece a sua alma, o seu espírito. Deus se alegra com isso. Jesus, ele se doou por nós, ele não pediu nada em troca.
O que nós temos que fazer? Apenas aceitar. Senhor, eu aceito o teu sacrifício por mim na cruz. Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sou o mais miserável dos pecadores, mas eu te agradeço. Se nós olhássemos dessa forma e falássemos dessa forma para Jesus, com certeza as coisas seriam bem diferentes. Nós somos os mais miseráveis dos pecadores, mas Deus nos ama, e isso é motivo de alegria para mim e para você. Eu sei que debaixo dessa sua máscara você pode abrir aquele sorrisão assim agora, saber que você é amado por Deus. É verdade, né? Você está abrindo um sorriso. Pode abrir esse sorriso mesmo, porque você é amado por Deus. Você em casa, você é amado, você é amada por Deus. Uma comunidade comprometida com os interesses do reino procura, de fato, de verdade, viver o evangelho sem se deixar influenciar pela moda, coloquei entre aspas, a moda do mundo. Porque a base dela, o comprometimento dela é com a palavra, é com as verdades bíblicas, aquilo que é ensinado por Jesus. Existe uma força contrária, nós sabemos quem é que está por trás dessa força contrária, que tenta mudar os valores morais, os valores cristãos. E vão ser chamados de que? Antiquados. Né? Porque nós temos um padrão pré-estabelecido, que foi estabelecido por Deus. Os padrões de Deus são imutáveis, não se muda os padrões de Deus. Todo aquele que quer mudar o padrão de Deus vai se ver com o próprio Deus, porque Deus disse, é assim, é assim. Com o poder da sua palavra, Deus fez todas as coisas e colocou no nosso coração as questões verdadeiras. E nós aprendemos quando nós temos o comprometimento de sermos uma comunidade que se compromete a seguir o evangelho, a pregar o evangelho, a dar testemunho a respeito das coisas que Jesus já fez na minha vida e na sua vida. Porque, conforme diz as Escrituras, todas as coisas passam, os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Mateus 24:35 diz: tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer imutável. Nada. Se alguém vir falar para você que existe um outro meio, ou um outro jeito de você chegar ao céu, repreenda em nome de Jesus e creia somente naquilo que está escrito na palavra de Deus, que é só por meio de Jesus. Então, quando essas modas vêm para poder encher templos, para que possa, por incrível que pareça, tem muitas, as pessoas querem que, nós não queremos ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Legal, hein? Anotem para a posteridade isso aí, hein? Nós não queremos ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Está lotado aqui, mas pessoas que entram aqui e falam assim, mas se a mensagem da cruz não for anunciada, a pessoa tem que saber que ela é uma pecadora, eu tenho que saber que eu sou um pecador, mas que existe justificação, e que eu não vou ser condenado se eu entregar a minha vida para Jesus, que Ele vai se lembrar, que Ele vai me chamar pelo meu nome naquele grande dia, e vai dizer, entra para o descanso eterno, que está preparado desde a fundação do mundo para você. Deus vai te chamar pelo seu nome, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, tu és meu, chamei-te pelo nome. Glória a Deus. A moda do mundo moderno, e digo também dentro das igrejas que trazem elementos do mundo para dentro, pensando que com isso podem atrair adeptos. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ela nos orienta a orar, buscar a direção de Deus, e o Espírito Santo nos auxiliará nessa tarefa. Vamos fazer um show, vamos colocar um jogo de luzes aqui, vamos fazer uma coisa assim. Existe até, eu fiquei pasmo quando vi, mas existe boate gospel. Misericórdia, que isso, gente? Estão cuspindo na cruz assim? Uma coisa. E se você disse, não, você tem que ter uma cabeça mais aberta para as coisas do mundo. Cabeça aberta, meu. Eu quero ter a cabeça aberta e o coração aberto para as coisas de Deus, e é isso que nós somos chamados a fazer. Observemos que em Bereia, até as classes, como disse, mais elevadas foram alcançadas.
pois a obra é do Senhor. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Aí eu não vou falar para o meu amigo que ele é um cara que tem posses, ele não vai querer saber. Você já pré-estabelece isso, fala, não, aquele cara é inatingível, mas você pelo menos tentou? Fala para ele do amor de Deus. Se ele não te escutar, você falou. Nós temos que ter essa ousadia, pedir essa ousadia. Eu disse, o Espírito Santo vai nos auxiliar quando nós tivermos que falar, dar testemunho. Às vezes na fila da lotérica, do banco, você pode dar testemunho, até na fila do SUS, não tem mais, né? Mas de repente você está lá para ser atendido, né? Você pode falar do amor de Deus. Uma pessoa chega e começa a falar um monte de coisa, você fala assim, eu estou aqui sentindo dor dessa pessoa aqui, mas é a oportunidade que Deus está te dando para você falar. Às vezes numa viagem, né? Senta uma pessoa do seu lado lá, você quer dormir, a pessoa está, pois é, e começa a falar da vida dela e você, misericórdia, né? E Deus está te dando a oportunidade de falar do amor de Deus para essa pessoa. Às vezes você pode salvar uma vida sem saber, porque você falou do amor de Deus. Não cesse de falar das coisas que você tem visto e ouvido a respeito da palavra de Deus. E vamos, portanto, ter o comprometimento com o reino de Deus, examinando sua palavra e praticando aquilo que ela nos orienta. Pois quem só ouve e não pratica, engana a si mesmo. Ouvir, é bonito ouvir, mas não praticar. A palavra vai falar para nós sermos hospitaleiros, generosos. Alguns, agindo dessa forma, hospedaram anjos em suas casas. Você não sabe. Deus, Ele sempre está olhando. Ele quer ver como está o grau da nossa confiança. E não é sacrifício. Você pensa que na eternidade vai existir esse negócio de você estar mascarado aí, não poder abraçar as pessoas? Isso aqui é só para esse mundo, tá? Na eternidade não vai ter isso não vai ter coronavírus, não vai ter essas doençadas que tem, não vai ter câncer, não vai ter nada. Você quer ir para lá? Eu ouvi um amém aí? Todo mundo quer ir para lá. Até as pessoas que não creem em Jesus, se você fala assim, você quer ir para a eternidade com Deus, não vai ver nenhum tipo de sofrimento? Ele fala, eu quero. Mas para estar lá, querido, você tem que tem alguns pré-requisitos que você precisa preencher. Você tem que aceitar Jesus, você tem que ter um comprometimento com a palavra de Jesus. Você é um soldado, você é convocado para batalhar nesse mundo em favor das pessoas que ainda não foram alcançadas. Nós temos a liberdade de ainda nos reunirmos, apesar da pandemia, em culto, mas existem, como nós vimos no primeiro, os irmãos que sofrem pelo mundo afora, as comunidades, os 50 países onde as pessoas são perseguidas, acabam até sendo assassinadas por não negarem a sua fé. Você pensa que Deus não está olhando? Deus está olhando tudo isso aí. Deus sabe exatamente, o sangue de um dos seus filhos ou filhos são derramados por pessoas que têm maldade no seu coração. Deus não se esquece deles. Aqui para nós realmente algo chocante ver pessoas sendo queimadas, sendo decapitadas, sendo arrastadas em praça pública, sendo açoitadas por confessarem a Jesus. São pessoas que têm um comprometimento. Nós ainda não chegamos a essa situação, mas existem algumas perseguições. Devagarzinho, ela vem sutil, vai chegando, vai querendo substituir a verdade de Cristo pela mentira do Satanás. Por isso que nós temos que examinar, como os crentes de Bereia, examinar as Escrituras, ler a palavra de Deus, e ler e procurar praticar, não somente ler e esquecer. Se você lê, o Espírito Santo em determinado momento do seu dia ou da sua semana, ele vai fazer você se lembrar daquele versículo que você leu. Você vai poder então praticar. Aí você vai estar sendo uma pessoa completa. Ouviu e praticou, e não foi enganado. Quem ouve e não pratica, engana a si mesmo. Deus nos chama para ser uma comunidade comprometida com o Evangelho, comprometida em ajudar ao próximo, em ajudar se comprometa a ajudar dentro da sua comunidade. Você é importante, saiba que você é importante.
Você é importante. Não pense que você é insignificante, porque quem diz que você é insignificante é o diabo. Deus diz que você é importante. E você tem que se sentir importante. Você é amado, você é amada por Deus. Você crê? Você é uma pessoa amada por Deus. Você é especial para Deus. Todas as pessoas são especiais para Deus. Tem alguns que ainda não descobriram esse valor. E você precisa ajudar elas a descobrir. Às vezes o cara está jogado lá e ele precisa saber que ele é importante para Deus, que Deus o ama. Às vezes a pessoa está passando necessidade e você vai lá, não somente leva um auxílio para ele, mas também leva uma palavra, dizer: olha, Deus ama você, Deus quer mudar a sua história de vida. Isso é ser uma comunidade comprometida. Comprometida também com os valores do reino, comprometida com a sua família, comprometida com os seus filhos, em dar bom testemunho, em ser bom exemplo. É isso que Deus espera de nós, que sejamos como os irmãos bereanos, pessoas que ouvem as Escrituras, examinam as Escrituras, para ver de fato se não está falando nenhum tipo de heresia. Vocês podem conferir depois, vai estar no site, vocês podem ler também, e durante as células vocês podem discutir. Mas sejamos pessoas que de fato têm compromisso com as verdades das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra escrita para que nós pudéssemos ser orientados e não nos desviássemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas pudéssemos seguir nesse caminho que nos conduzirá para uma eternidade livre de tudo e qualquer coisa de ruim que existe nesse mundo. Mas enquanto estamos aqui, queridos, nós temos que nos esforçar. Não é fácil. Jesus, certa vez, vocês estão atentos, né? Os bereanos, eles examinavam. Jesus, certa vez, disse assim: aquele que quer ser meu discípulo, tome o seu colchão e siga-me. Não é colchão? Vocês estão se tornando bereanos. Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Mas muitos têm colocado colchão. Se Deus não está te abençoando, é que você está... Deus já tem abençoado, querido. Deus já tem abençoado você. Deus te deu vida, você está vivo. Você que está em casa também, você está vivo, Deus tem te preservado, tem cuidado da sua vida, da sua saúde. Eu quero que Deus inunde, eu peço a Deus que Ele inunde o seu coração com esse amor profundo pela causa do reino, pelas coisas do reino, que você possa ser cheio da graça, do amor e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória! O grupo de louvor, por favor. Atraiu eu sem palavras, me aproximo
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, eu sem palavras me aproximo, quebrantado do teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do teu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Vamos ter agora um momento de oração. Senhor Deus e nosso Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra, que mais uma vez ela nos desafia, Senhor. Ela nos desafia, Deus, a sairmos do nosso comodismo, Senhor, deixarmos de ser cristão mornos, ó Pai, e aprender a ser comprometidos com a Tua palavra. Senhor, venha ensinar essa comunidade, a cada um de nós, a sermos como os bereanos, Pai, a buscar a Tua palavra, Senhor, a examinar, a conferir, para que aqui, Senhor, não haja pregação errônea, Pai, para que não haja deturpação da Tua palavra, mas que sim, o verdadeiro Evangelho possa ser pregado, Senhor. Age nessa comunidade, age nas nossas vidas, Deus, que cada um de nós possa ser de fato comprometido com o Teu Evangelho. Deus, não existe meio cristão, a gente sabe disso, mas todos os dias a gente de novo quer ficar no comodismo, a gente de novo prefere ficar no sofá, Senhor, no banco, do que levantar e Te servir de verdade. Senhor, vem desafiar a cada um de nós. Pai, nesse momento nós também queremos interceder, Senhor, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelas famílias, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis, Pai, interceder por aqueles que de fato necessitam o pão, Senhor, necessitam o alimento, e nos leve até essas pessoas, Senhor. Obrigada também, Deus, porque as famílias que têm se chegado a nós estamos conseguindo auxiliar. Senhor Deus, também Te pedimos pelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que estão preocupadas. Também, Senhor, intercedemos pela vida do Reinaldo e pela recuperação dele, Senhor, do seu joelho. Também da Andréia, Senhor, que machucou o pé, esteja com ela, ó Deus. Esteja também com as nossas crianças, ó Pai, que estão longe da sua rotina, da escola, dos coleguinhas, ó Deus. Que também a palavra seja anunciada a elas através das famílias, ó Deus. Esteja com os casais, Senhor, nos seus relacionamentos, nos relacionamentos conturbados, ó Deus, onde um não compreende o outro, Senhor. Que ali também haja transformação, Senhor. Esteja com os jovens, ó Pai, que estão com sonhos,
com planos, Senhor, pausados e muitas vezes frustrados, ó Deus, age também no coração deles, gerando fé e confiança nesse momento. Esteja com as famílias, ó Deus, que estão separadas, que estão distantes por essa pandemia, Senhor, com os nossos queridos daqui que estão no Japão, que estão em Portugal, que os pais, as mães ficam aflitos com saudade, Senhor, também cuida deles, ó Deus. Pai, nos ensina, ó Deus, a ser uma comunidade comprometida também na oração, a interceder pelas pessoas, Senhor. Nos leva, Senhor, a orarmos e a clamar pela Tua palavra. E Deus, nós também te pedimos, leva a Tua paz aos nossos lares, Senhor. Leva a Tua paz aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Nós clamamos por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim ficamos na bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Que você possa ir na paz de Jesus, servir a Ele com muita alegria e ser comprometido com o Evangelho. Amém? Amém. Eu só ainda tenho a lembrar que ainda tem alguns orando em família, R$10, orando em família bem especial. Pastor Irno pediu para eu lembrar, eu ainda tenho 4 exemplares. Se alguém desejar, é um devocional para todos os dias da semana, com uma palavra bem clara e bem objetiva, então, se alguém deseja. E de novo agradecer, o Oswaldo lembrou da parada solidária, graças a Deus, assim, famílias têm se chegado pedindo auxílio e nós estamos conseguindo ajudar aqueles que estão próximos ou que são conhecidos de pessoas da comunidade. Isso é uma bênção também, que Deus tem proporcionado, que a gente consiga auxiliar. Que Deus também abençoe a tua semana. Fica na paz de Cristo e a gente se vê na próxima semana e também durante a semana nas células. Amém.